Oi, gente. Estamos entrando online, aguardando a Tayane, ela está chegando. Fiquem à vontade para mandar as suas perguntas, tá? A gente vai tentar esclarecer o máximo possível. Eu vi que o Gustavo já entrou. Também é médico, se quiser dividir aí, perguntar, falar da sua opinião, fica à vontade. É isso aí. Vamos aguardando aí mais um pouquinho. Conexão. Tayane já vai entrar. Isso aí, gente. Vamos entender um pouquinho mais desse Covid-19 tão falado. Já temos aí algumas pessoas online. A Lê acabou de entrar. Estou aguardando. Aqui o pessoal. A gente pode ir conversando por aqui. Se quiser colocar tua dúvida, tua pergunta, pode colocar aí nos comentários, que à medida do possível eu vou passando para a Tayane, que acho que ela está com alguma dificuldade aqui com o nosso programinha. Assim mesmo, né? Em tempo de quarentena, a gente faz o possível para tá junto, então a gente tem que aprender a usar essas ferramentas novas que vem com isso. Aprendizado é tudo, né? Aí, acho que agora vai. Aí. Bom, vamos lá. Olá! Oiê, tudo bem? Tudo jóia, tudo em paz. Vamos fazer um teste só de áudio rapidinho para ver se está todo mundo ouvindo. Vai mandando uma curtida aí, quem está ouvindo. Acho que está tudo sob controle. Bom, feito.
Gente, eu vou começar então fazendo uma breve apresentação, porque a doutora Tayane, para quem conhece, dispensa apresentações, né? É uma super renomada e médica, super conhecida por todos, e emergencista, atende pessoal desde adulto até criança, tem uma queda grande por criança, né? Estou enganada? E é uma querida, é uma grande amiga, atende aqui no interior e já está há um bom tempo nessa luta que é trabalhar no SUS, né? Nada mais do que uma luta diária, que ela atende aí várias cidades, né? Depois ela pode até explicar melhor quais são as que ela já atuou. E então ela tem noção do panorama que a gente está vivenciando, do panorama que a gente vai encontrar daqui para frente, e já estamos encontrando, né, essas dificuldades aí. E daí eu tive essa ideia de trazer ela para falar com a gente, falar um pouquinho, expor um pouquinho do que ela vivencia no dia a dia. Bom, a Thay é toda de vocês. A gente preparou aí algumas perguntas e algumas dúvidas, porque tem muita gente com dúvida. Eu não sei se você viu, tá? Eu estive no banco essa semana e eu encontrei muita gente na rua, desesperado, atrás de informação. E por mais que a gente fale de prevenção e fale de a televisão não para de falar sobre isso, eu acho que é bacana a gente trazer um pouquinho da ciência, né? Eu acho que isso foi bem explorado aí pelos meios de comunicação, mas aí você está um pouquinho mais perto da gente para falar. Vou te passar a bola, então. Então, boa noite a todo mundo. Bom, essa questão do coronavírus, né, ela está muito na mídia desde dezembro, final de novembro, na prática, mas quem não é da área não entendeu muito bem o que estava acontecendo. A gente teve já no mundo algumas grandes epidemias, né, mas pandemia, assim, nós inicialmente não achávamos que viraria. E sim, no máximo, um surto ou uma epidemia de um novo SARS, né? Porque isso é uma síndrome respiratória aguda, e isso a gente chama de SARS. Quando chegou dezembro, que a gente começou a ver que os casos saíram de Wuhan e começaram a se multiplicar pela China, todo mundo se deu um alerta, porque por mais que Wuhan seja uma província de uma área fechada da China, é uma região que exporta bastante coisa, inclusive cérebros, e foi por conta disso, pelo trânsito de pessoas, que se espalhou, né, na China. E a China é um lugar que transporta coisas e cérebros para o mundo inteiro. Sim, e assim, é uma grande fábrica. Exato. Fábrica de pessoas, né, de pessoas, assim, muito bem capacitadas para trabalhar com determinadas áreas de tecnologia, enfim, e também de materiais. Além de ser um lugar turístico e toda aquela coisa fascinante que a China tem. Quando começou, de fato, a espalhar não, mas a gente começou a perceber que ia sair da China, foi quando começaram os primeiros casos na Itália e na Europa, né? Que foi o primeiro lugar que começou a alastrar. E, de fato, culturalmente, a Europa é um lugar que gosta de viajar para a China. Então, faz sentido, assim, né? Quando começou a se espalhar na Europa, ninguém levou muito a sério, na prática, porque as pessoas pensaram, bom, na China, a galera é meio doida, né? Então, eles levantam o hospital em 9 dias e tal. É uma população muito idosa. E não é uma população idosa como a população idosa da Itália, que, sei lá, tem uma idade de 80 a 90 anos. É uma população idosa que tem uma população de 95 a 105. Então, inicialmente, todo mundo achou que ia ficar só nisso. Mas quando chegou na Itália, chegou com 2 pés no peito, né? Chegou
proliferando num nível absurdo e matando muita gente. Tanto que a expectativa, né, para a Europa toda, inicialmente, eram de 10 mil mortos. E hoje, na Itália, a gente tem 17 mil, só na Itália. Que é um absurdo, então, né? Está o tamanho do país. Né? A gente está falando de uma proporcionalidade muito alto, é um número alto. Sim. E aí, passando isso, as pessoas começaram, bom, a Itália é um lugar que todo mundo viaja para lá, né? Então, pior que a China é chegar na Itália. Se você for parar para pensar demograficamente, geograficamente, é um mau negócio você ter um vírus num lugar que o turismo é, sei lá, super disseminado. E aí, quando começou a disseminar na Itália, as pessoas começaram a esperar mesmo a propagação. E aí, alguns países começaram a, de fato, se preparar. Então, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha treinou os seus médicos clínicos em medicina intensiva. Porque qualquer... É uma especialidade de UTI. Né? O médico que lida com UTI é o intensivista. Porque ela pensou, bom, qualquer coisa, todo mundo vira intensivista, todo mundo cuida de ventilador. É o país que mais tem aparelho de ventilação mecânica no mundo, né? Ela tem 45 para cada 100 mil habitantes. E aqui no Brasil a gente é o terceiro. A gente não está tão mal assim. O problema é como isso está sendo distribuído, né? E aí a Alemanha se preparou bem, a França já começou a colocar quarentena das pessoas, né? E primeiro, logo em seguida... Né? Foram os primeiros. Oi? Foram os primeiros a decretar a situação de quarentena. Esse é um dos pontos que eu acho que a gente está todo mundo muito curioso para saber a sua opinião também técnica, né? Sobre essa situação de quarentena, se ajuda, se não ajuda. A gente vai viver já estamos, né? Vivendo uma situação onde muitos estão desrespeitando e utilizando a questão do argumento econômico em face disso. É uma balança, né? E daí você pega o vírus e vê o vírus ao vivo, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não sei, eu não conheço alguém que teve o Covid, nunca vi, então, o que eu sinto aqui da população, principalmente aqui em Piracicaba, a gente tem algum número pequeno de casos, ainda bem, mas as pessoas ainda estão reticentes em acreditar na existência ou na letalidade do vírus. Bom, eu acho que traçando um panorama, né? Quanto à letalidade, quando a gente pega, por exemplo, o H1N1, a gente tem de letalidade para cada 100 casos, 3 casos de óbito, né? Aliás, 6 casos de óbito. Quando a gente pensa no influenza, a gente tem 4 óbitos. Quando a gente pensa no Covid-19, a gente pensa aí numa média de 5 óbitos a cada 100 habitantes, dependendo da demografia de idade, né, desses habitantes. Então, a gente sabe que no Brasil, no mundo, aliás, tem 2 casos suspeitos de óbitos em RN, recém-nascidos. Mas você não tem nenhum registrado. No entanto, em alguns países você tem 20% de óbito de idoso. Entendi. Então, é muito complicado a gente, quando você fala da letalidade, a gente as pessoas acabam entrando um pouco em surto, porque escuta-se notícia de um lado, escuta-se de outro, e é muito difícil você começar a assimilar o que de fato está acontecendo, né? Até porque... exato, entram as fake news que acabam piorando tudo, né? A pessoa faz uma reportagem falando de hoje, coloca uma foto de, sei lá, de lá atrás. Isso acontece bastante. Eu acho que é muito importante a gente colocar que o Covid-19, ele é mais democrático que o nosso governo, né? Ele, da mesma forma que ele pega idoso, ele pega criança. A questão é que a sobrevida em criança é maior do que a sobrevida em idoso. E ninguém consegue ainda entender por quê, exatamente.
é algo que a gente precisa estudar. Por que que tem algumas populações que ele tem maior afinidade do que outras? A gente está vendo, principalmente nos Estados Unidos, uma quantidade considerável de óbitos em pessoas entre 20 e 30 anos. Nos Estados Unidos está em quase 25% nessa faixa etária. E frequentemente pessoas sem nenhuma comorbidade. Tipo, o cara não tem nenhum problema de saúde, mas ele morre. Entendi. O atleta morre. Então, assim, pode acontecer e acontece, e não é incomum. Aqui no Brasil, o óbito mais jovem que a gente tem inicialmente, né, comprovado com Covid-19, é de um rapaz de 23 anos, aqui no estado de São Paulo e no Brasil, um menino de 15, e está em investigação um RN de um ano, não, um RN de 16 dias e uma criança de um ano. Entendi. Então, assim, essa história de dizer que é só idoso, história de dizer que é só idoso não é uma verdade. É só idoso que morre mais, mas que vai para UTI não necessariamente, que fica lá 20, 30 dias entubado, não necessariamente, né? Que vai depois que melhorar, porque as pessoas acham, eu vou pegar Covid-19, vou ter uma gripinha, então eu vou para UTI, vou ficar lá, sei lá, uma semana, vou para casa e vou ficar bem. Não. Você vai ter uma destruição pulmonar, que você vai precisar de fisioterapia respiratória por pelo menos um ano, né? Isso vai onerar o mercado inteiro, o governo, SUS, plano de saúde, tudo isso. Né? Essa pessoa é uma pessoa que depois que sai do respirador, ela pode ter sequelas motoras, ela vai ter uma redução de massa muscular importante, então ela vai precisar de fisioterapia motora, né? Ela pode ter sequela cognitiva, ela pode ter barotrauma, que é um trauma dentro do pulmão, e isso nunca se recuperar na vida dela, nunca mais poder correr na vida dela. Então, não é algo tão simples como as pessoas pensam, né? Que, vou pegar, vai passar, vai ser só uma gripezinha. Não, é uma gripezinha que bota as pessoas na UTI. Eu vou fazer uma comparação talvez um pouco infeliz, eu não sou da área médica, então eu já peço desculpas de antemão, mas o que eu sinto, essa questão da gripezinha que todo mundo está falando e comenta e usa, de fato talvez seja uma desculpa ou pseudo-desculpa porque não pode ficar em casa, porque tem que ir para o trabalho, porque tem que pagar as contas e tem que arrumar um jeito para movimentar a sua vida, né? Fazer a sua vida acontecer. Mas eu fiquei muito feliz quando você traz esses dados técnicos, porque você foi uma das primeiras pessoas a alertar a população em rede social e publicamente, quando ninguém mesmo estava falando disso. E foi muito bacana, né? Quando você... Então, uma das minhas curiosidades também era aquela coisa, quando você diagnosticou o primeiro caso, como que foi isso? Ninguém estava acreditando, né? Estava uma coisa muito longe ainda. E depois desse diagnóstico, acabam vindo outros, né? Aquelas pessoas que vêm mais pelo pânico do que pelo próprio sintoma. Como que vocês estão lidando com essa demanda dentro do pronto-socorro, né? Porque foi dito para ninguém ir ao pronto-socorro só em caso urgente. Daí a pessoa chega lá, ela já tem que entrar direto no respirador? Então, assim, quanto a ser uma das primeiras pessoas a alertar, me sinto a mensageira do apocalipse. Porque várias pessoas me dizem isso, mas como você sabia? Eu falei, mas a gente estava na cara. Olha só o que estava acontecendo na China. Em 23 de janeiro, a gente tem um primeiro caso na Europa. Então, assim, a partir do momento que o negócio sai da China, vai degringolar, porque o ser humano é um bicho que viaja, né? E como ele viaja muito, ele também leva muitas coisas consigo, né, de um lugar para o outro. E aí, em janeiro, na verdade, foi até engraçado, porque eu estava numa situação, assim, de decidir onde que eu ia colocar meu filho para estudar. Né? Estava escolhendo escola e tal, se eu ia manter na mesma escola, se eu ia colocar numa outra. E aí, eu comecei a ver os noticiários, e meu marido falou, não, vamos colocar nessa escola e tal. Aí, um dia, eu falei,
não vamos colocar escola nenhuma, porque a China está em quarentena, o mundo vai ter que entrar em quarentena, porque na China a quarentena está funcionando. Então, a gente vai colocar na escola para daqui a um mês começar uma quarentena e todo mundo tem que ficar em casa? Deixa o moleque em casa. Então, meu filho está na quarentena desde janeiro. E assim, eu acho que foi uma ótima decisão da nossa parte. O ponto é, quando eu peguei o primeiro caso, eu sabia que, assim, em algum momento isso ia chegar em mim, né? Mas eu não achava que seria tão cedo. Porque eu estava numa cidade bem de interior, assim, e nessa cidade eu atendi um rapaz que tinha vindo da Itália. Entendi. E ele estava com bastante tosse, coriza, falta de ar, dor no peito e tudo mais. A gente tomou todos os cuidados, assim, foi a primeira vez que eu coloquei uma máscara no PS. Até então eu não tinha colocado máscara para atender ninguém, assim, só quando eu estava doente na minha vida. Eu virei para minha equipe e falei, ó, esse é um caso suspeito de Covid. Todo mundo, quê? Esse caso é um caso suspeito de Covid. E aí o morador não era daqui dessa cidade, ele era um morador de Campinas. Então, a gente coletou o exame aqui e tudo mais, e a gente conseguiu transferir ele para um hospital de Campinas, um hospital particular. Esse hospital particular conseguiu comprovar o positivo, assim, no dia seguinte. E acho que foi o terceiro ou quarto caso do interior de São Paulo. E aí o exame deles, como é de laboratório particular, não credenciado, precisa da contraprova do Instituto do Flux. E o exame que a gente colheu, que eu colhi, era o exame que ia para do Flux. Então a gente ficou, gente, o que será que vai dar nesse exame? E colocamos ele em quarentena, só que ele tinha chegado da Itália e ele tinha dado uma festa, porque ele chegou da Itália e contactado várias pessoas. A gente não sabia até que, afinal, quando que a pessoa começa a transmitir? A partir do primeiro sintoma? Antes? Quanto tempo antes, né? E ainda bem que a festa tinha sido em Campinas, não tinha sido na cidade que eu estava. E lá em Campinas o pessoal tem mais condições. E, de fato, depois se comprovou mais 3 pessoas nessa mesma festa com Covid-19. Ele foi comprovado com Covid-19. E eu fiquei com o estigma de a mensageira do apocalipse fato. Depois disso, né, principalmente na cidadezinha do interior, todo mundo, ai meu Deus, e agora? Tô com dor no pé, será que é Covid? Eu recebi assim, isso mesmo, exatamente isso. Eu tô com dor no pé, eu tô vindo aqui no PS, porque vai que, né? E aí foi dando isso. Entendi. Agora, eu acho que isso baixou num nível absurdo. Eu andei dando alguns plantões de clínica médica, né, de adulto, para não perder a mão aí pro Covid. Atendendo, assim, eu atendia mais ou menos 40, 50 pessoas em 12 horas. Hoje eu estou atendendo 12, 15. Que bom, ninguém mais está indo no PS para pedir atestado, então. Então, as pessoas vão no PS para pedir atestado, mas geralmente eu tô com gripe, me ajuda, entendeu? Entendi. É uma coisa com um pouco mais de sentido. Entendi. E eu tenho percebido um movimento mais consciente das pessoas em relação ao PS. Tá todo mundo fugindo mesmo do PS, eu acho isso muito bom. Só que o lado ruim é que algumas pessoas que precisam ir para o PS não vão. Bom, tá. A gente tem uma pergunta aqui, Thay, desculpa te cortar. Luciano está te perguntando, os atrasos nos resultados, ou seja, a fila de espera, isso atrapalha na desenvoltura de um tratamento, no diagnóstico, né? Diagnosticar, sim, é COVID. Ou com apenas os sintomas leves, a gente já pode iniciar o tratamento. Acredito que por tratamento ele esteja falando da hidroxo... Ixi, agora... Corrija aí. Isso. Então, não. Porque na prática a gente vai tratar todos os casos suspeitos, né? E quando a gente fala de tratar todos os casos suspeitos, a gente fala em
tô com coriza, vou tratar esse nariz escorrendo? Não, eu não vou tratar o nariz escorrendo, né? Eu vou tratar pessoas que tenham qualquer sintoma de gravidade, e olhe lá. A gente precisa lembrar que a cloroquina, ela é uma medicação usada para pacientes com doenças autoimunes, com algumas questões bem sérias de saúde, e que é uma droga responsável por insuficiência renal. Então, assim, legal, sobrevivi ao Covid, mas fiquei sem os rins. Não é uma boa ideia usar essa droga sem parcimônia. Ontem saiu no Lancet, que é uma das principais revistas médicas que a gente tem, né, que é uma revista britânica, se eu não me engano, que a hidroxicloroquina, nos estudos que fizeram na Itália, quando se compara quem usou a hidroxicloroquina e quem não usou, a taxa de óbito é a mesma. Entendi. Ou seja, igual ao placebo. Então, inicialmente, os estudos não estão comprovando a eficácia da cloroquina, né? Muito pelo contrário, eles estão provando, mostrando até o momento, que para a grande maioria dos casos ela não funciona. Aí vem sempre aquela dúvida infame, assim, mas aquele grande médico daqui de São Paulo e tal, ele usou cloroquina e tá bem. Então, a maioria das pessoas que tiveram Covid estão bem, né? É uma minoria que morre. Isso é muito bom salientar, né? Porque, de fato, quando você fala, eu trouxe o apocalipse, né? As pessoas, de fato, estão imaginando que eu vou pegar Covid e vou morrer. Não. Vamos... Você pode sobreviver, existe uma taxa de sobrevida ainda grande, né, da Covid, e isso a gente tem que lembrar dos grupos de risco, que esse sim tem que tomar mais atenção. Sim. Então, a gente tem que cuidar dos grupos de risco, é fato, mas a gente não sabe exatamente do que esse vírus gosta, afinal, porque a gente tem gente do grupo de risco que está morrendo, e a gente tem muita gente que não é do grupo de risco que está morrendo. Então, até que ponto, né, a gente proteger só as pessoas que estão no grupo de risco é, de fato, proteger a população? Porque hoje eu tenho como dado que 40% dos óbitos não são grupo de risco. E não é que, não são grupo de risco porque não bebe, não fuma, não é gordo, não. É porque não tem nenhum problema de saúde mesmo, não tem nem 50 anos e está morrendo. Inclusive profissionais de saúde, né? Então, dizer que aquela coisa, né, do isolamento vertical que as pessoas falam. Isso. Por que ela não funciona? Porque não é só pessoas idosas que morrem. Ok. Né? Elas são quem mais morre. Mas as outras populações também morrem. São mais frágeis, né? Elas têm mais comorbidades e tudo mais, e uma crise respiratória pode desenvolver ali uma pneumonia, não sei, alguma coisa nesse sentido, e acabar morrendo. Na verdade, a Covid-19, ela causa como se fosse uma pneumonia mesmo, né? Falando a grosso modo, é uma forma de pneumonia e que leva a uma destruição pulmonar interessante. Entendi. E mesmo nos quadros mais leves, existe sempre algum grau de destruição pulmonar. Quando a gente fala, por exemplo, numa pessoa que tem hipertensão, ninguém consegue entender o que isso tem a ver com hipertensão, por exemplo. Porque a hipertensão, pacientes com hipertensão e Covid-19 está relacionado com a maior taxa de óbito. Poxa. Por quê? Ninguém sabe. Falta aí muita pesquisa ainda sobre, né? Então, ficou bem claro, acredito que não só para o Brasil, mas para o mundo, que os investimentos em pesquisa precisam melhorar e precisam ser acentuados, né? Vamos trabalhar para isso. E uma coisa que ninguém esperava, né, que eu estou muito feliz em ver, é o Brasil, apesar de toda a falta de incentivo para pesquisa e tudo mais, na vanguarda de muitos estudos sobre Covid-19, sobre fazer novos ventiladores e novos EPIs e tudo mais. Eu estou muito orgulhosa de ser brasileira nesse momento. Né? O nosso povo, eu tenho que bater palmas, porque nós somos, eu brinco, né?
seres que se adaptam com uma facilidade, o brasileiro e as suas invenções, as suas inovações, o pessoal produzindo máscara através de folha que você compra em papelaria. Eu falei, meu, fantástico, fantástico. Isso é verdade, mas não vale para as pessoas que estão furando o isolamento. Pode continuar. Sim, a gente tem que... Bom, já que tocamos nesse assunto, eu acho que tem bastante gente perguntando. A doutora Tayane Solim, quem entrou depois, ela é médica, emergencista, e ela foi uma das primeiras pessoas, lá atrás, em janeiro, a falar sobre o Covid, alertar o pessoal na rede social para se prevenir. Contou até a história pessoal dela aqui, né, a questão do filho, que ela optou por não colocar na escola, com medo já desse vírus. Então, é um nome muito exponencial, que logo que isso disparou, eu falei, nossa, não é que ela disse? Eu preciso trazer ela para falar com a gente sobre isso. A questão, se você tivesse que dar um recado, né? Eu sempre gosto de fazer esse tipo de volta. Se tivesse que dar um recado para a gente lá atrás, lá prevendo essa situação de quarentena, tem algum recado para dar para esse pessoal e para o futuro nosso? O que a gente vai superar? Qual a nossa perspectiva de quarentena? Né? Tem muita gente ainda sofrendo bastante e até a nossa próxima live vai ser nesse sentido, tratar em como que a gente vai lidar com essa quarentena e por quanto tempo ela vai durar se a gente não tem essa perspectiva, né? Eu acho que se eu pudesse dar uma notícia lá atrás, né, era, bom, galera, relaxa, que o pior ainda está por vir. E agora, a minha fala continua a mesma, porque as pessoas não estão percebendo, né, a diferença dos isolamentos. Você chega a falar da diferença dos isolamentos? Não falamos. Não. Então, é assim, né, a gente tem o isolamento social, que é o que estamos fazendo no Brasil. Então, aqui no Brasil, você está isolado, mas você precisa ir no mercado, você pode, você precisa ir no banco, você pode, o Ivo foi essa semana, eu vi, não deveria, né? Você... Oi? Os advogados, eles foram considerados serviço essencial também, e daí a gente tem essa margem aí para resolver, tem muitos pepinos acontecendo, o pessoal está desesperado, precisando resolver as questões principalmente do empresário com o trabalhador, né? Ele precisa decidir. É que o advogado de serviço essencial é piada pronta, né? Mas tudo bem. Piadas à parte, ultimamente eu tenho dito muito para as pessoas que o Brasil não está vivendo uma quarentena, né? Ponto. O Brasil está vivendo um isolamento social. O que é isso? É o governo falar, se você pode, fique em casa. E eu vou dar um jeito de você ficar em casa, tá bom? Então, eu vou baixar um decreto, o seu patrão não vai poder abrir a loja para você ficar em casa, né? A princípio, isso não deveria te causar ônus, né? Na França, na Itália, por exemplo, na Alemanha, na Holanda, foram baixados decretos 1000 para subsidiar o empresário, folha de pagamento, autônomo, todo mundo, né? E para que ninguém realmente se preocupasse como a gente está se preocupando agora, com o trabalho, com o emprego, com economia. Porque agora a gente ainda está num ponto que dá para conversar sobre economia, né? Mas isso vai acabar. Isso vai acabar e não vai demorar para isso acabar. Detalhe. Poxa, na tua visão, desculpa só te cortar, eu vou pegar a pergunta da Carla. Na tua visão, então, o hospital de campanha que eles estão construindo no Ibirapuera, ele é plenamente aceitável, a gente vai precisar mesmo? Cara, é maravilhoso. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã do Dória, nem do Mandetta, enfim, nenhum desses caras, mas eu tô tendo que dar o meu braço a torcer e tirar o chapéu, porque as políticas de prevenção, que principalmente o estado de São Paulo está fazendo, são muito adequadas, né? Em algumas cidades isso está aquém do que deveria, né? Mas, no geral, elas estão muito bem colocadas.
só para eu terminar essa questão do isolamento. A gente tem o isolamento que está acontecendo na França, mais ou menos, que é, basicamente, olha, você pode sair na rua, uma pessoa da sua família que foi cadastrada num aplicativo, você tem que levar o seu celular e lá vai ter, tipo, o comprovante que você se cadastrou, dizendo para onde você vai, que horas você vai, fazer o quê e que horas você volta. Entendi. Então, isso é quarentena. Nossa, quando você fala isso para uma advogada, a gente começa a dar palpitação, assim, ó, porque daí a gente começa liberdade de locomoção, a liberdade do indivíduo, o bem comum, porque são coisas que a gente colocar na balança. E assim, se você sai na rua, você é interceptado pela polícia. E você tem que mostrar isso. E se você não tiver, você vai ser acompanhado para casa. Entendi. Se você não tiver com isso, você não vai entrar no mercado. Você não vai entrar na farmácia. Porque a farmácia não pode deixar entrar. Isso é quarentena. Aí tem o lockdown, que é como se fosse o toque de recolher geral, assim. Que foi o que a China fez. Certo. Então, a China passou por todos esses estágios. Então, ela primeiro fechou o comércio, mandou as crianças para casa, depois ela fechou o comércio. Depois, ela viu que isso não funcionou, aí ela fechou todos os serviços não essenciais e restringiu os horários dos mercados e das farmácias. E proibiu todo mundo de se exercitar na rua. Quando isso começou a não funcionar, lá na China, eles têm um WhatsApp que é chinês, assim, né? E que ele capta o rosto das pessoas, todo mundo lá tem a sua biometria e a sua identificação visual, assim, cadastrada no governo, e você tem, no meio da cidade, vários rastreadores disso. Então, por exemplo, semáforo. Tem câmera que consegue identificar quem está passando. Nome, onde mora, cadastro no SUS deles, né, e tudo mais. Então, como é que eles começaram a fazer? Você tem Covid-19? Ou alguém que mora na sua casa tem Covid-19? Você não pode sair. Ah, mas eu não tenho comida em casa. Não, tudo bem. A polícia vai levar para você uma cesta básica. Olha que bacana. Tem um aparato para te socorrer nessa situação emergencial. Isso é importante. Sim. E aí, eles testavam todas as pessoas da casa e aí eles já colocavam essas pessoas num cadastro. Se essas pessoas fossem pegas na rua, elas tinham que pagar uma multa e eram acompanhadas para casa. O Gustavo Freitas, ele está comentando aqui que na Argentina é a mesma coisa, eles precisam de autorização também para sair à rua. O Gustavo, ele é médico na Argentina, depois eu até ia pedir para ele falar um pouquinho lá do hospital, como que está, se está na mesma situação que o nosso, né? Eu vejo aqui, né, o pessoal está muito curioso para saber, né, olha, a taxa de lotação dos leitos do SUS, como que está? Está mesmo lotado? Eu sinto essa dúvida, né? A gente vê aqui, né, nos nossos comentários e na população como um todo. As pessoas estão em dúvida da existência do vírus. Então, assim, a gente tem um SUS que está saturado há muito tempo, né? Que está saturado aí desde que foi criado, em 1988. Então, quando a gente fala em saturação do SUS, isso já é um problema. Sempre foi, e vai sempre ser. Mas, graças à conscientização da população, que eu tenho ficado muito orgulhosa de ver, inclusive, as pessoas estão cada vez menos saindo de casa. Então, eu tenho menos acidente de trânsito, eu tenho menos atropelamento, eu tenho menos esfaqueados, eu tenho menos baleados, e isso tem me sobrado vagas para eu cuidar melhor do SARS-CoV, né? Dentro desse contexto, como que está o SUS hoje em relação à vaga de UTI? Depende da cidade. Eu tenho cidades que eu tenho lotação total de leitos. Eu tenho cidades que eu não tenho nenhum caso descrito. Então, tudo depende de onde a gente está falando, né? E de exatamente de qual cidade mesmo, né? Tá. Em São Paulo a gente está com um caso bem grave, é por isso que a gente que eles estão abrindo todos esses hospitais de campanha.
Porque todos os casos estão indo para os hospitais, né? Todos, 100%, graves ou não. E isso gera um gargalo, né, importante, que é onde é que eu vou enfiar quem não tá grave, quem tá grave? Porque já está abarrotado de gente que não está. Mas essas pessoas que não estão, elas precisam também de assistência, né? Elas precisam estar em algum lugar. Porque daí é louco, né? Porque você trouxe uma questão muito, muito bacana com relação ao SUS, e ele está numa situação já, ele foi criado já faltando coisa. E nessa situação, ok, temos leito. A gente vai ter médico? A gente vai ter enfermeiro para cuidar de todos esses leitos? Porque me parece que enfermeiros a gente vai. Enfermeiros a gente vai. Enfermeiros, sim. Médicos emergencistas ou intensivistas, não. E aí é por isso que o governo fez o cadastro nacional, né? Que vocês devem ter visto nas redes sociais, que eles convocaram até veterinário, aí teve aquele questionamento dos veterinários e tal, que são essenciais, que já deveriam ter sido chamados, ó. E assim, em cima desse cadastro, ele vai lançar treinamento. Além dos veterinários, até educador físico entrou para o chamado, né? E serão muito úteis. O educador físico também, tá bom? Só se for para ficar apertando a bombinha lá do respirador. Não, para fazer a recuperação de massa muscular de quem saiu do tubo. É brincadeira, é brincadeira. Eu sei o quanto. Eles são assim, maravilhosos, a gente precisa muito deles. Todo mundo que conhece sabe que eu adoro essa classe e eu faço parte aí todos os dias de planilha de treino em casa com todo mundo, porque eles são essenciais mesmo. Sim, mas nesse momento eles vão ser mais essenciais ainda. Eles vão ajudar a gente a salvar vidas. E assim, é dar um outro sentido à profissão que eu acho que ninguém tinha pensado ainda. Realmente. E que é muito legal. Realmente. Bom, eu acho que eu te cortei várias vezes, eu não sei mais que caminho que a gente está. Eu sei que você estava falando dos isolamentos. A questão do lockdown, só para eu concluir. Isso. A gente vai chegar no lockdown. A gente vai chegar a um momento que vai ter que parar todos os transportes, né? Que o transporte vai ser feito como era na China, que é Ubers pegando as pessoas, os profissionais de saúde nas suas casas e levando direto ao serviço, né? E assim, a gente vai chegar a um momento que a gente realmente não vai poder sair ninguém na rua. Mas ainda não chegou esse momento, sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo isolamento. Então, quanto mais pessoas fazem isolamento, mais a gente tem a possibilidade de retardar isso de chegar na gente, né? Isso já está acontecendo de alguma forma. E pode ser que não chegue, se a gente continuar mantendo essa situação. Vai chegar. Você acha que quanto tempo, tá, para a gente chegar nessa situação de... Mais quanto tempo, né? Porque uma pergunta que eu recebo muito dos empresários, e até tem um deles aqui falando sobre a China, que eles estão fazendo isso de propósito, que depois eles querem vender mais caro, várias coisas, as empresas nossas estão falindo. O empresário, ele vai ter que ter um fluxo de caixa para se aguentar por mais quanto tempo? Porque eu acho que essa é a grande pergunta. Tudo bem, eu não vou demitir o meu funcionário porque ele precisa tanto quanto eu do sustento e vamos manter aqui do jeito que dá, mas qual é o meu giro, né? Quanto que eu vou precisar pegar de giro para segurar nessa situação? A gente, bom, tem várias expectativas, né? A minha particular, assim, é que a gente vai estar voltando ao normal finalzinho de julho, meados para o final de julho, né? Então, tem aí mais 3 meses, pelo menos, para frente. Em relação ao empresário e ao capital do empresário, né? Tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu fora do Brasil, que é o financiamento da folha de pagamento, suspensão de impostos para o empresário, para que ele consiga se manter nesse meio tempo. E isso aconteceu em todos os países, inclusive países com um PIB muito menor que o nosso. Tipo, aconteceu na Grécia. A Grécia está quebrada, sabe? E aconteceu em todos os países mesmo. Então, tem que acontecer aqui. Simples. Eu acho que cabe à classe dos empresários
pressionar o governo para que isso aconteça, e não pressionar o trabalhador para que ele se arrisque em prol de uma economia que vai quebrar, porque o mundo inteiro vai quebrar, né? E a gente não pode quebrar às custas do trabalhador. Uma questão lógica, né? Uma pergunta que eu também já escutei bastante ali, né? Ah, mas então não é melhor todo mundo sair para a rua, dar esse pico logo, morre todo mundo e a gente recupera? Não, porque se a gente sair para a rua e todo mundo ficar doente de uma vez, os hospitais realmente não vão dar conta, né? Que é o que está acontecendo na Itália. Então, hoje, no Brasil, a gente tem o problema do Covid, principalmente em São Paulo, no Ceará e em Brasília, né, além do Rio de Janeiro. Pessoas vão morrer, mas ainda ninguém morreu por falta de leito. As pessoas morreram por causa da doença, né? Nós temos 17 mil exames aguardando resultado e atrasados, né? Então, esse número, ontem, eu acho que anunciou na Globo News que o governo estadual, o IAL, né, o Instituto do Fluts, fez aliança com 2 laboratórios privados para dar uma secada aí nesses dados. Então, eu acredito que esses dados devem explodir nos próximos dias, né? Mas, se você for ver, analisar como está acontecendo nos outros países, né, a gente tem um gargalo interessante aí, um atraso na liberação dos exames, que, além da subnotificação, né, que a gente não está podendo notificar todo mundo e dizer que é Covid todo mundo, porque não tem teste. A gente não tem teste. Isso é uma questão social terrível, né? Porque a pessoa não sabe do que o familiar faleceu. É terrível. A gente vai precisar depois pensar, e até eu vou pedir ajuda para a Bruna e para a Laís, que são psicólogas, como que essa população que não teve... Como que ela vai lidar com essa situação de perda e de não sei por que minha pessoa morreu, meu ente querido faleceu. Não sei por que você se foi, né? É um ponto. A gente, essa questão do luto vai ser muito pesado para todo mundo, porque todo mundo vai conhecer alguém que vai morrer, em todas as faixas etárias. Então, agora, a gente, naqueles gráficos que mostram, né, que tem a serrinha e tal, a gente está bem no pé da serra. A gente nem começou a subir ainda. E a gente nem começou a subir ainda porque a gente tem o isolamento social. Legal. Bom, eu acho agora, quando começar a subir, aí sobe em exponencial, né? Aí é aquele do dobro de casos começa a cada 4 dias, depois a cada 3 dias, depois a cada 2 dias. E aí chega que é o que chegou em Nova York, 2.000 óbitos por dia. Nossa, agora o pessoal engrenou no papo. Agora que eu já ia deixar você descansar, o pessoal engrenou aqui. Tem mais uma pergunta sobre os testes. Se tivéssemos testes sorológicos e fosse possível acompanhar a cicatriz imunológica, seria possível organizar retorno de trabalhadores imunizados para o mercado de trabalho? Muito interessante. E fazer um esquema de quarentena só para quem não teve a doença. Bacana, Saulo. Obrigada pela sua colaboração. Sim, e é uma medida que a Alemanha está seguindo, né? A Alemanha está testando praticamente todo mundo que apresenta algum sintoma, e aí você tem o teste rápido, tem o PCR, o IgG e o IgM. Aí cada um mede um momento da doença. Se você já tem cicatriz sorológica, está inicial, está no curso, enfim. E tem os que não medem nada, só medem se você teve contato com o Covid ou não. Não vou entrar nesse mérito, porque é longo. Mas tem exames que mostram se você teve a doença, o IgG negativou, o IgM negativou, o IgG continua positivo, ou seja, a pessoa tem uma cicatriz sorológica. Essa pessoa, em tese, não pega e nem transmite mais Covid. Então, essa pessoa, em tese, estaria apta a voltar para o mercado de trabalho. Que bacana, ele também não transmite. A Coreia está fazendo isso. Oi? Ele também não transmite, isso é muito bacana. Não. A Coreia está fazendo isso. Bom, eu acho que é uma saída. Eu acho que isso é uma luz aí para a classe, aí, tanto para os trabalhadores que precisam, os autônomos que precisam fazer renda, precisam
alimentar, né, a sua família, e para os empresários que precisam fazer a fábrica rodar de alguma forma. Teve outra aqui que fala sobre... o paciente morreu segunda-feira lá na Argentina e soube o motivo hoje que deu negativo para a Covid. Pensa, uma situação complicada. Imagina a pessoa. Sim, não enterraram, né? Foi super, super traumática a vivência e nem se sabe o motivo. Bom, eu fiquei muito feliz e muito agradecida pela nossa conversa de hoje. Eu quero fazer agora... Dizem que live, quando começa, você não para mais, né? Quero conversar todo dia agora com gente que sabe do assunto para esclarecer. A gente está vivendo uma situação de, no meu ponto de vista também, muita informação que acaba trazendo desinformação, né? A questão do WhatsApp e das fake news, ela vem com um avalanche, e eu encontro pessoas até queridas a mim que falam assim, nossa, hoje eu tô depressiva, hoje eu não tô bem, hoje eu não quero sair de casa, sair de casa no sentido, nem trocar de roupa, né, não tô bem para viver por causa de uma avalanche de fake news. Gente, informem-se com fontes confiáveis, vão atrás da informação real, da fonte verídica, tá? E saibam entender as minúcias, né? Mas eu vi na Band, eu li na Globo, eu li em tal lugar. Cada meio de comunicação tem seu jeito e tem o seu viés político, educacional. É uma coisa, né? Você precisa captar a informação, e independente do seu ponto político, você precisa se informar, tá? Sim. Eu às vezes me lembro de que, na dúvida, pesquise os meios de informações oficiais. Então, o Ministério da Saúde está aí. Ele não ia estar mentindo para a população inteira, parando o comércio, causando um prejuízo para o governo federal, absurdo por uma coisa que não é verdade, né? E não estaria tomando uma medida que prejudica tanta gente, inclusive a própria visibilidade do governo, à toa. Então, se a gente está mandando ficar em casa, e assim, tá todo mundo mandando, gregos, troianos, cientistas, bugrinos, pontepretanos, galera do 15, todo mundo tá mandando ficar em casa, né? Não é possível que esteja todo mundo errado e só aquela notícia do Face ou a corrente conspiratória do WhatsApp que diz que isso tudo é uma invenção de chineses e tal. Lembrar que a China também parou. A China parou 75 dias. Para a China, para as fábricas chinesas pararem 75 dias, cara pálida. Né? Exato. Tipo, é absurdo. Tem outra pergunta sobre a mortalidade do clima. Isso também eu ouvi muito pessoal falando. Aqui o clima é quente e vai favorecer, a gente vai ter sorte por causa do clima e pela extensão territorial do país. A gente é um país de larga extensão. Isso ajudaria na propagação do vírus, e prometo que é a última e você vai descansar, cuidar do seu filhote. Não, pode fazer todas as perguntas que precisar. Em relação à demografia, nós somos um país muito grande, mas com densidade demográfica muito alta em alguns lugares. Então, por exemplo, se você pega a Amazônia, que a densidade demográfica, o número de pessoas por metro quadrado é muito baixo, lá acho que é 18 pessoas, uma pessoa a cada 18 metros quadrados, alguma coisa assim. Então, lá, realmente, lá faz sentido que a transmissão seja menor. Só que, por exemplo, o Ceará tem uma densidade baixa e está com uma explosão de casos. Então, não necessariamente a demografia é, de fato, uma barreira, né? Mas ela é um problema nos lugares com a densidade mais alta. E em relação... Qual era a outra pergunta? Era, na verdade, o clima. O clima dos países, aqui o nosso é mais quente, né? E isso se deu numa época de inverno e tal, e nos países mais frios, se a gente teria mais chance
dessa curva ser um pouco menos acentuada em face ao clima? Bom, não existem muitos estudos, na verdade, sobre o Covid e o comportamento deles em cada estação. Mas uma coisa é fato, essa coisa, já no frio as pessoas ficam mais doentes, isso só é verdade em país tropical. Em país temperado, isso não é verdade, né? Porque em países frios, principalmente, tipo, você está ouvindo nos noticiários uma explosão de mortes no Canadá? Não, por quê? Porque o Canadá se preparou. Então, eu acho que o que vale fazer, de fato, uma diferença não é o calor ou o frio de cada país, né? E sim, o preparo de cada país para receber os casos graves e não deixar que eles morram. É isso que a gente precisa fazer. Perfeito. Não deixar quem tem condições de viver morrer. Perfeito. Que é o que está acontecendo hoje em Nova York, por exemplo, gente que tem condições de viver está morrendo porque não tem respirador. Porque não tem assistência. Isso é terrível. Eu acredito muito que a gente vai sair dessa. Eu sou uma das pessoas, acho que, mais esperançosas que eu conheço, então eu vou pensar sempre no positivo, vou torcer e vou me esforçar também, fazer a minha parte para que a gente saia dessa todos bem, todos vivos, e que a gente possa aprender com isso, porque é uma experiência. Ponto. Sim. A gente vai passar, o mundo está passando, e é um momento da gente evoluir, né? Sempre olhar para aquilo e o que eu tiro de bom dessa experiência. É uma situação ruim? É uma situação terrível. O que eu vou ressignificar ela? Eu vou trazer o positivo. Eu acho que é a minha mensagem para quem ficou aí com a gente quase uma hora falando e ouvindo, né, a gente. Eu já agradeço, né, todo mundo que teve essa paciência e o carinho de compartilhar esse tempo com a gente. Posso deixar aberto para as perguntas, Thay, para o pessoal que queira te perguntar alguma coisa? Pode. Então, daí mandar lá. Pode mandar para mim ou mandar direto para a Thay na página dela. A gente tenta ajudar no máximo o possível e esclarecer. Você quer deixar uma palavra de finalização para o pessoal? Eu queria agradecer. Eu acho que a gente está num momento do país que todos os lugares que a gente puder estar para falar informações de qualidade, a gente precisa estar, né? Nunca pensei em viver isso enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mulher e tudo mais. É uma pena que estejamos vivendo. Mas é isso aí. É o que temos para hoje. E eu acho que enquanto país, a gente já passou por coisas muito piores, a gente passa por coisas muito piores todos os dias. A gente precisa de uma união muito grande, né? Não dá pra gente, é um momento que não dá pra gente falar em governantes, empresários e população. Somos todos brasileiros, né? E todos nós devemos militar para que ninguém morra, né? E se alguém for morrer, seja porque não teve jeito, né? Então, para isso, todo mundo ficar em casa, todo mundo tá juntinho com quem a gente ama, né? Ali dentro da nossa casa, e aproveitar essa tempestade para se amar as pessoas que estão perto, mostrar isso em atitudes, por exemplo, não visitando o vovô e a vovó, e aguardar que essa tempestade vai passar. É isso aí. Nossa, eu estou muito feliz que a gente conseguiu fazer isso, foi uma primeira experiência maravilhosa, só tenho a agradecer de verdade, tá? Por essa doação que você faz para todo mundo, não só hoje, mas especialmente hoje, né, com as informações, e quem sabe a gente reestude isso mais para frente, mudando o cenário. Penso eu no positivo sempre, a gente volta a tratar, a gente volta a falar disso. Vamos deixar esse espaço aberto. Tá certo. Obrigada a vocês também. Um beijo. Beijo. Se cuida. Fique em casa.